Olá, começa agora o Girando Letras dessa semana e hoje o nosso convidado é o professor Marcos Pipe. Ele é professor do curso de Psicologia aqui da Unifra, é formado em Psicologia pela Unijuí, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e agora é doutorando em Psicologia Social pela URGS. Tudo bem, Marcos? Bem. Então, a professora Valéria Castro também, nossa não convidada, mas membro do programa, né, cativo já. Hoje nós falamos, então, sobre a relação entre literatura e psicanálise. Professor Marcos, eu sou muito leiga no assunto. Na minha pesquisa para este programa, não é? Eu fiquei sabendo e revisando algumas coisas, eu gostava de ler um pouquinho, né, há algum tempo. E para fazer, eventualmente, alguma reportagem, a gente acaba se inteirando. O Freud acaba sendo um dos primeiros nomes, né, que a gente vê nessa relação entre literatura e psicanálise. É isso mesmo? Essa relação, ela nasce já com o pensamento freudiano, né? Ou seja, Freud, de alguma forma, é que vai abrir esse campo da clínica psicanalítica e do pensamento psicanalítico. A literatura já se aproxima da psicanálise por um próprio gosto pessoal do Freud, que era um grande leitor, né? Que tinha uma admiração pelos escritores do seu tempo, e não só do seu tempo, e que soube muito bem ler, né? Como um leitor, e ver na literatura alguma coisa que aproximava os campos já, né, nas suas primeiras formulações. Tanto que ele vai usar, de alguma forma, desde o princípio, a literatura como um elemento que não é simplesmente um elemento ilustrativo dentro do pensamento psicanalítico, né? Ela vai acabar tendo uma função de produção teórica e, uma função ampla que a gente pode discutir, assim, mas essa proximidade, sim, ela inicia com o pensamento de Freud e segue como uma certa tradição analítica nos psicanalistas contemporâneos e até hoje, né? Em primeiro lugar, porque ambas, né, têm um caráter simbólico, então é fácil aproximar, né, a literatura e a psicanálise. E a literatura também como um terreno da subjetividade, da expressão da subjetividade humana, né, propicia, né, o estreitamento dessa relação. Uma das perguntas que nós gostaríamos de fazer, né, é se a literatura pode ser considerada como uma ferramenta, como um recurso de interpretação da psique através da análise dos personagens da literatura. Freud tem um termo que ele acaba cunhando num texto que eu particularmente gosto muito, que chama O Poeta e o Fantasiar. É um texto bem inicial de Freud, 1908, se não me falha a memória, em que Freud fala do conhecimento endopsíquico do poeta. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o poeta e o artista, de um modo geral, antecipam as questões da psicanálise, ou seja, ele vai dizer que a produção literária tem um papel fundamental, né, e o trabalho do artista nesse sentido, em antecipar as questões do seu tempo que dizem respeito à subjetividade do seu tempo. Tá? Então, acho que essa talvez seja uma sacada de Freud que já dá um certo tom para o que, né, para o longo affaire que Freud vai estabelecer com a literatura. Tá? Ou seja, pensar não que a psicanálise, inicialmente que a psicanálise tem alguma coisa como crítica literária ou coisa assim, mas ao contrário, ver nos personagens, ver nas construções da literatura antecipações da subjetividade de um certo tempo e modelos capazes de nos ajudar a compreender as questões psíquicas, os dilemas, os sofrimentos existenciais, né? A ponto de pensar que, os autores da literatura, de alguma forma, são aqueles que primeiros conseguem capturar a forma particular como o sofrimento subjetivo se dá num determinado tempo. Né? Se a gente pensar em Shakespeare, em Dostoiévski, em autores que de alguma maneira já têm na sua obra uma problemática que Freud passa a escutar nos seus consultórios, nas pessoas comuns que o procuram, e que fazem com que ele rapidamente passe, né, por ser um grande leitor, né, a associar propriamente, dizer, isso que está sendo dito aqui, né, esses autores já vêm antecipando, já vêm colocando essas questões. Né? Sim. Como se fossem símbolos, né? Como se criassem não os tipos, não os estereótipos viriam depois, né? Mas os tipos estavam, portanto, na literatura, nos personagens, que ele vai encontrar na clínica, isso? Nos personagens, nas relações, nas questões
que os temas literários tratavam. Né? Se a gente pensar, por exemplo, com Shakespeare. O Shakespeare é um autor interessantíssimo nesse sentido, porque ele antecipa propriamente toda a subjetividade do homem moderno, né? Separado, dividido, né? Tragicamente dividido entre uma subjetividade coletiva e a subjetividade moderna, né, privatizada, com as questões de interioridade. Né? Todas essas questões que a gente vai encontrar em Hamlet, Romeu e Julieta, sei lá, todas nas peças de Shakespeare, por exemplo, são questões que dizem respeito à nossa subjetividade até hoje, né? Pensando que esse autor, de alguma forma, está ali nos mostrando algo que compõe grande parte daquilo que é hoje o material das relações humanas que a gente vive. E a literatura, de modo geral, faz, né? Tem feito isso a partir dos seus símbolos, a partir das suas relações. Né? E como eu falava, assim, Freud soube ler isso muito bem, né? Sobre notar que os dilemas existenciais, que as questões de cada um, de alguma forma já encontravam no escopo da literatura, com Goethe, que ele gostava muito, por exemplo, né, e mesmo lá nas tragédias gregas antigas, né, questões que de alguma forma já estavam presentes no cerne daquilo que nós somos, né, das questões que nos habitam como humanos mesmo. Tá? Como o senhor fala em Freud, Goethe e antes ainda, né, temos uma distância histórica bem grande, cronologicamente eles são períodos distantes. Existe assim, por período, uma condição de a gente classificar, bom, aqui temos este ícone, aqui nós temos como grande marco nessa relação da psicanálise e literatura este autor, para as pessoas, né, de repente, que querem começar a se inserir ali. Com Freud, a gente pode situar, pelo menos, são vários autores que Freud vai se relacionar, só para pegar os da literatura, pelo menos aqueles que, de alguma forma, vão ser mais centrais no pensamento do Freud. Bom, Freud, em primeiro lugar, vai se voltar muito à tragédia grega, Édipo, né? O conceito de narcisismo, né? Narciso, ou seja, os mitos gregos, a tragédia grega, como um certo modelo, né? Para pensar, né? Freud vai usar de uma maneira muito particular, diga-se de passagem, ou seja, que a gente vai encontrar, vamos dizer assim, que aquilo que Freud vai cunhar, por exemplo, como complexo de Édipo, né, é uma leitura muito particular de Freud a partir do seu tempo da tragédia grega, ou seja, não é propriamente a forma como os helenistas leriam a tragédia grega, é uma fantasia de Freud, vamos dizer assim, né? Mas que Freud vai reeditar ou vai atualizar em outros autores, como Dostoiévski, Irmãos Karamazov, com Shakespeare mesmo, né? Antes com Hamlet. Né? Então, a gente vai encontrar em diferentes tempos literários, vamos dizer assim, Freud tentando entender o que é isso que ele vai cunhar com o nome de neurose, né? Ou seja, o que é essa posição singular de sofrimento psíquico que envolve o sujeito a partir da sua relação com o outro, a partir das exigências do mundo externo e da sua possibilidade ou não de responder a elas, né? Das fantasias que organizam esse sofrimento. Então, a gente vai... O Goethe era um dos autores também que Freud vai ler muito, é um autor mais contemporâneo a Freud e que ele vai beber bastante para pensar os dilemas, né, do amor, os dilemas que estão em jogo. Então, a gente pode encontrar, assim, Freud não foi sistemático nesse sentido, vamos dizer que ele se aproximou dos autores que eram autores que eram os autores que ele lia, por exemplo, tanto que ele vai ser um pouco avesso, por exemplo, no início, aos surrealistas, por exemplo, que adotaram Freud como santo padroeiro, né? Eles viram na obra freudiana, se identificaram profundamente com o trabalho de Freud, mas Freud não soube os reconhecer, porque Freud era clássico, ele tinha um olhar literário, artístico muito clássico. Né? Autores posteriores de Freud, como Lacan, por exemplo, vão justamente, da escola francesa de psicanálise, mais contemporâneos, vão justamente beber dessas fontes da literatura mais contemporânea, dos surrealistas, do movimento da arte. Então, Freud ficou, de alguma forma, circunscrito ao seu tempo, às suas leituras, e mesmo assim ele conseguiu fazer muito. Né? Então, é difícil fazer uma cronologia, mas a gente pode pensar que Freud teve remetido basicamente ao seu gosto literário. Teve muitos exemplos na obra de Freud, de exemplos de literatura, que são exemplos de autores que ele tinha relação próxima, que ele... Né,
e que a partir dali ele se identificava profundamente, né, também com certos autores e por isso também bebia dessa fonte, né, era um leitor ávido. Nós podemos pensar então Freud analisando o mesmo princípio, digamos, a mesma ferramenta psicanalítica em vários autores em diferentes momentos. É isso, como ele vai enfocar o que ele chama lá em Complexo de Édipo numa perspectiva atualizada, a mesma relação. Quer dizer, a literatura vai fornecer esse elemento para ele. Sim, dentro dessa lógica, ou seja, assim, de que o artista, né, e o poeta, falando no sentido genérico, né, antecipam questões da subjetividade, né? Ou seja, por exemplo, a própria ideia do Complexo de Édipo, só a leitura da tragédia não se torna suficiente, né? Mas ele vai encontrar em exemplos muito mais próximos à subjetividade do nosso tempo as mesmas características. Né? E justamente por isso é que ele vai atualizar ou trazer. Na verdade, ele não está reformulando a teoria, mas ele está trazendo, vamos dizer assim, outros olhares para autores mais próximos que talvez descrevam mais facilmente, assim como nós fazemos até hoje. Né? A produção que se tem em psicanálise com a literatura hoje, com autores mais contemporâneos, de certa maneira, consegue fazer melhor com os autores do nosso tempo, justamente porque talvez eles traduzam melhor as questões. Né? Não que a gente não possa falar ainda de tragédia grega como elementos, né? Mas é claro, a tragédia, por exemplo, a tragédia grega, ela é distante de nós, subjetivamente distante. Então a gente tem autores, né, que hoje talvez falem melhor do tempo que a gente vive. Claro. Se a gente pensar que a subjetividade ela não é natural, né, nem linear, mas a subjetividade ela é fruto de uma certa construção, de um certo tempo. Né? O homem contemporâneo é diferente, inclusive, do homem freudiano. Os pacientes de Freud são diferentes dos nossos. Né? E justamente por isso talvez precisem de outras referências hoje na arte para poder se dizer, vamos dizer assim, de alguma forma, né? E a literatura ajuda, né? A literatura dá essa voz nova e possibilita esse novo olhar, quer dizer, é a visão que evolui, né? Se a gente quer saber como anda o nosso tempo e quem nós somos, talvez o melhor lugar para olhar seja aonde estão as nossas produções literárias e artísticas. Tá? Talvez essa seja uma coisa que Freud já percebeu de saída, né? Porque ele não tinha nenhuma pretensão de ser literário, de ser, né? Ele queria ser cientista, inclusive, ao contrário, né? Freud recebe, o único prêmio que Freud recebeu em vida foi o prêmio Goethe de literatura, pelo conjunto da obra, já no fim da obra dele. E eu não sei até que ponto isso foi de um grande entusiasmo, porque, inclusive, Freud disse assim, me reconhecem pela via da literatura, e eu que queria fazer ciência. Né? E fez, né? Ou seja, mas entende que a pretensão literária de Freud tinha um tema, lidava com uma subjetividade em que a questão da literatura se impôs para Freud. E esse reconhecimento prevaleceu, exatamente. Uma questão, agora falando sobre ícones, e foi até uma pergunta, né, a qual me voltei, mas as pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade de se exprimir, né, e de, consequentemente, identificar-se com alguma, digamos assim, uma linha de abordagem, um autor. Ao escrevermos, né, quem escreve poema, quem escreve lá suas crônicas, de algum modo vai encontrando seus pares, né, ao escolher um autor, ao se identificar. Nós tínhamos aqui outro dia o projeto Chico Letras, né, então as pessoas em tratamento, né, psiquiátrico, né, enfim, se identificando com algumas linhas e escrevendo, se exprimindo. Eu não sei se em psicanálise também não existe essa introdução do paciente a alguma linha de leitura, algum tipo de obra. Olha, hoje o que a gente chama de psicanálise é um campo muito vasto de trabalhos clínicos, né? Ou seja, para além do nosso divã, né? A gente tem trabalhos em muitas frentes e obviamente que a literatura ela entra como um elemento hoje que é usado inclusive, né, oficinas literárias, trabalhos com outros colegas de outras áreas, né, que envolvem a arte como perspectiva de tratamento, de cura, né? Isso hoje é bastante disseminado dentro do nosso campo.
Para além disso, eu fico pensando que a psicanálise, né, daí falo especificamente, né, dessa linha teórica com que eu trabalho, ela sempre foi uma via importante de dizer-se, de narrar-se. Né? Ou seja, a gente pode pensar que a clínica psicanalítica ela é uma clínica narrativa, né, para alguém que funciona como uma espécie de leitor, né, como um leitor privilegiado, vamos dizer assim, da história de cada um. Então a gente pode pensar que o trabalho da psicanálise, ele nesse sentido, se aproxima muito da literatura, porque é a capacidade que a gente tem de poder construir uma narrativa sobre as nossas vidas a partir de imagens insuficientes, de fragmentos insuficientes. Tem um elemento infantil importante, vocês sabem que dentro do campo psicanalítico essa dimensão do infantil ela é importante nas produções freudianas e ela também vai ser reconhecida dentro do próprio campo literário. Mas o que é esse infantil? Não é simplesmente não só as fantasias de infância, mas o infantil enquanto essa possibilidade que nós temos de narrar ficcionalmente quem nós somos, né, a partir dos fragmentos daquilo que nós somos, daquilo que sucumbiu à memória, ao esquecimento, né? Ou seja, narrar-se é, de alguma forma, construir-se ficcionalmente a partir dessas imagens insuficientes que nos constituem. E esse é o próprio trabalho da literatura. Né? Então, e nesse sentido, a gente pode ver o quão próximo a clínica psicanalítica está da própria produção literária. Porque o que faz um escritor, se não a partir de fragmentos insuficientes da sua história, da sua trajetória, tentar produzir algum tipo de narrativa que tem essa façanha fantástica que só a literatura e a arte pode produzir, que é de algo tão singular, né, que pode ainda ter um efeito universal, um efeito que todos nós podemos nos reconhecer, fruir junto com o autor, né, e fazer novas associações e produções sobre nós mesmos. Né? Então, essa tua questão ela é super importante, porque no fim das contas, esse talvez seja o fundamental dessa aproximação, né? A possibilidade. É claro que também, nesse sentido, a gente pode pensar que os trabalhos clínicos podem produzir novos leitores, né? Podem fazer referências secundárias, mas que acabam produzindo, né? Pacientes que vão se interessar pelo campo literário, pacientes que passam a escrever, inclusive a partir da clínica. Isso é um fenômeno comum, né? Porque na medida que você se coloca como narrador da própria vida, talvez em algum momento você queira poder escrever sobre ela, como personagem, como histórias, né? Então a gente tem muito isso na história da psicanálise. É interessante, né? Porque Freud dizia que não vira palavra, vira sintoma, né? E a psicanálise organiza isso em discurso, né? Isso. Quer dizer, é uma forma de tentar dar organicidade para as vivências, de achar um sentido, né, no meio disso. Uma outra questão também que fizemos é dessa interface, né? Existe normalmente dois encaminhamentos, né, para essa relação. Um que entende, né, a psicanálise contribuindo, né, no sentido, dando novos sentidos ao texto, e em contrapartida, né, o texto literário, e tu falaste bastante sobre isso, acho que é interessante retomar nessa dicotomia, o texto literário dando contribuição para a psicanálise, né? Esses dois encaminhamentos, eles são bastante também retomados nos estudos de literatura, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer? Por onde é que eu vou entrar nesse texto? Eu estava te falando antes que quando a gente pega uma obra, olha, pode entrar pelo viés sociológico, pode analisar pelo encaminhamento histórico e pelo psicanalítico, né? Então, ele vai tentar vai tentar dominar um conhecimento teórico, claro que superficial, para poder decifrar, né? Porque às vezes algumas obras precisam ser decifradas mesmo. E em que medida a contrapartida disso também pode funcionar? Essa é uma questão inquietante, assim, porque, em primeiro lugar, uma das coisas que meio que foi aposentada pelos psicanalistas e que ainda a gente vai encontrar um pouco talvez em Freud e tal, é essa ideia de analisar o artista pela obra. Isso se mostrou muito infrutífero já desde o início, até porque a intenção do artista e entre a intenção do artista e a sua expressão, existe uma espécie de ato. Né? Ou seja, ao ponto de pensar que a obra e o artista são duas coisas distintas, e que essa possibilidade de entender a subjetividade
subjetividade do artista pela sua produção se mostrou realmente muito insuficiente. Ao mesmo tempo, a psicanálise certamente ofereceu elementos teóricos para pensar a subjetividade do nosso tempo, e isso obviamente redundou em possibilidades, em ampliar as condições de leitura do texto literário. Eu acho que ela colaborou com isso. E, sobretudo, que eu acho que para nós, como psicanalistas, é o mais frutífero, obviamente, justamente porque nós não tratamos de símbolos muito universais, a gente trata de algo que é muito singular, né, da história de um sujeito. Então, de pensar que a literatura nos serve para entender o tempo do qual nós fazemos parte e poder escutar melhor os dilemas e as questões humanas. Então, esse terceiro movimento, vamos dizer assim, é aquele que para os psicanalistas se tornou o mais utilizado, né? Que é, a partir da literatura, conseguir perceber elementos que nos ajudam a pensar as falas que nós escutamos, né? E a partir daí poder talvez ajudar aos encaminhamentos clínicos que a gente pode fazer e tudo mais. Então a literatura funciona como um auxiliar nesse caso, né? Uma ferramenta de auxílio pode funcionar. Sabe que Freud recomendou isso aos psicanalistas de um modo geral, a todos os temas, toda a produção cultural, né? Essa possibilidade de escutar o próprio tempo a partir das mais diversas expressões, né? Só que Freud via esse privilégio na arte e na literatura, no sentido de que ali, inclusive, pode-se antecipar questões que ainda não estão muito claras para nós. Né? Se a gente pegar a literatura mais contemporânea, por exemplo, talvez seja mais fácil de entender os caminhos que a nossa cultura toma hoje do que lendo Shakespeare. Sim, exato. Né? Obviamente que Freud é lá do final do século XIX, as referências são outras, né? Mas certamente esse elemento ele é fundamental. O artista como um captador especial, um depurador daquilo que o tempo vivencia, que consegue presentificar através da arte. Exato, né? Exatamente. E aí tu consegue ler com uma certa antecedência do processo todo ser processo social. Exatamente. Né? Ele filtra, né? Isso é uma ideia de artista já consagrada, que vem sendo trabalhada e que recai naquela coisa, o artista é um ser especial, ele tem uma percepção mais aguda. Né? Agora, sobre isso, tem uma questão muito legal, assim, Freud, nesse texto mesmo que eu citei antes, do Poeta e a Fantasia, ele vai dizer, Freud está interessado no artista, sim, mas ele tem uma passagem que ele vai dizer que o último poeta só vai se extinguir com o último homem. Né? Então, de uma certa maneira, ele também não está falando só da subjetividade privilegiada do artista, mas de pensar que essa dimensão poética nos habita. Né? Em todos. Ou seja, mesmo naqueles que não são escritores por profissão, né, a capacidade da produção poética e de entender o mundo poeticamente, justamente porque se trata disso, né? Se trata de nos construirmos na nossa ficção, na nossa verdade, né? Na nossa verdade subjetiva mais difícil, vamos dizer assim, de transformar em narrativa, né? Que é o que o campo da clínica faz e que, de certa forma, é aquilo que nós tentamos fazer na vida. Né? Dá sentido para esse alguma negócio, forma, dá sentido, né? Fazer construções. E que para a psicanálise contemporânea é importante salientar, a nossa produção não é de uma ficção diferente da ficção artística ou literária. Ou seja, aquilo que nós somos, a verdade daquilo que nós somos, só pode ser retomada, construída ficcionalmente. Estamos nos encaminhando para o fim, temos 3 minutos, né, Vicente? Então, não sei se a professora Valéria tem alguma outra questão. Uma sugestão para finalizar, para quem gosta, se interessa, uma sugestão de um autor clássico, antigo, alguém que... É uma curiosidade que eu tenho que seja interessante para estabelecer essa relação. Olha, eu vou falar de um autor, assim, me veio, né, que é o Radwan Nassar, que é um autor brasileiro, né, que tem 3 livros escritos, depois ele abandonou a literatura, né, Lavoura Arcaica, que se tornou um livro muito... Assim, eu me lembrei dele até porque ele foi muito badalado pelos psicanalistas agora, alguns anos atrás, depois que teve o filme, né, que foi filmado Lavoura Arcaica, e que eu acho que é um autor que traz um pouco da questão, assim,
nesse lavoura arcaica do estrangeiro, do arcaico da lavoura brasileira, mas também das subjetividades, né, adolescentes, das questões da transgressão e da lei. Ele trata temas muito caros, assim, a subjetividade humana, de uma maneira narrativa poética incrível. Né? E é um autor ainda muito pouco conhecido, né? Embora seja considerado hoje um dos maiores escritores vivos da língua, né, da língua portuguesa. Então, lembrei dele, assim, né, que me veio mais imediatamente, né, que para quem não conhece, eu deixaria de recomendação a leitura. Que só como leitura já basta, não precisa nem estabelecer a relação, porque ele é tão denso, né? Não, é intenso, é um autor com uma intensidade muito grande. Muito grande, uma narrativa belíssima, né? Tem vários outros, certamente, né, mas que me ocorreu, assim, de... Tá certo. Bom, então nos encaminhamos agora sim para o final. Agradeço a presença do Marcos Pipe, aqui professor Marcos da Psicologia, a professora Valéria Castro do curso de Letras. Nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!